Boa noite. Eu me chamo Guilherme, tenho 31 anos e falo de Cuiabá, que fica no Mato Grosso. Contarei aqui os casos mal-assombrados que meu pai sempre me conta, de quando ele trabalhou como vigia de cemitério, que apesar de ter durado apenas 5 meses, foram muitas experiências com o sobrenatural. Por ele ser de idade e ter mais de 60 anos, quem escreve sou eu. Mas irei relatar assim como se fosse ele. E meu pai conta assim. Era pro final da década de 70. Não lembro muito bem porque já se passou muito tempo. E a idade não ajuda a lembrar. Bem, quem ofereceu o serviço foi o Damião, um amigo meu que era servente de pedreiro assim como eu. Ele disse que estavam roubando algumas coisas do cemitério, como cruzes de ferro e até imagens de santos, coisa de bandido, que naquele tempo já tinha aos montes. Apesar de estranho por ser em um cemitério, eu não recusei, até porque estava sem trabalhar e não tinha certeza se iria durar 1 mês ou 2. Com isso, a gente foi na casa de um homem que era o responsável da prefeitura. Ele falou conosco e nos deu um revólver, que ficou na posse de Damião, pois nunca gostei de arma. Não sou bandido, nem policial. Para que teria uma? Pois bem, com isso a gente foi trabalhar lá, das 6 da tarde às 6 da manhã, que era a hora em que o coveiro chegava. E logo que chegamos eu vi coisas bem estranhas, que por um tempo achei ter ficado louco. Eram vultos entre os túmulos, e pessoas que sempre passavam ao meu lado e logo sumiam. E achei que estava ficando louco, pois sempre via essas coisas ao lado de Damião. E ele jurava de pé junto que não via tais aparições. Por algum motivo, só eu que via, e dali foram vários avistamentos. Teve uma vez que, enquanto armava minha rede, vi um menino ao meu lado olhando para minha cara. Outra vez, quando acordei no meio da noite, a minha rede estava balançando, sendo que Damião dormia ao meu lado e estávamos trancados dentro da capela. Não tinha como uma pessoa ter feito aquilo. Outra vez foram vozes e passos que senti na minha frente, mas quando olhava não era nada, só aquele vento forte e frio. E como sempre, só eu que via tais coisas. Até que enterraram aquele sujeito no cemitério, e foi aí que as aparições ficaram mais sérias. Um dia assim que eu e Damião chegamos para ficar de guarda, recebemos um aviso do coveiro, que nos disse que estava havendo um funeral e que fechássemos a cova do homem que estava sendo sepultado. E sabe aquele clima ruim de morte e angústia? Senti isso naquele dia. Os familiares do homem choravam muito, e esperamos cerca de 10 minutos para começar a enterrar o sujeito. Nisso as pessoas foram saindo uma a uma, e fiquei de trancar o portão enquanto Damião adiantava o serviço. Então fui e fechei o portão assim que a última pessoa saiu, e quando já ia voltar, vi o Damião correndo de longe, tão rápido que chegou a cair. Cansado e muito assustado, ele foi logo me dizendo que o finado havia falado com ele, e no começo eu brinquei, mas ele estava desnorteado, e também não era homem de mentir. Para se ter uma noção, o Damião era um homem alto e forte, mas estava com medo igual um menino. Com isso fui até a cova do homem com ele, e acendi o fósforo para ver melhor. Cheguei a perguntar se ele estava vivo ou não, e não escutei nada. Bati, mexi, mas o homem estava morto mesmo. Com isso a gente começou a jogar terra para tapar o buraco, e foi assim que íamos voltar para a capela, que senti um forte empurrão, e quase que ao mesmo tempo o Damião também, o que o fez correr bem rápido, me deixando para trás. Assustado e todo arrepiado, fiquei olhando para os lados para ver se via algo. Foi quando ouvi direitinho a voz de uma pessoa no meu pescoço. Me tira daqui, tá escuro. Quando ouvi isso eu saí correndo sem nem duvidar mais de nada. Só parei quando vi Damião perto do portão de entrada. E lá ficamos até o amanhecer. Contamos do ocorrido pro coveiro, e ele nos disse que era normal e que tinha visto coisa pior. Mas aquilo não era. Com isso fui para casa pensando no que tinha acabado de acontecer.
Ao entardecer, quando novamente voltamos para o serviço, percebi que o coveiro estava muito assustado, com as velas na mão e um rosário no pescoço. Ele nos disse para colocar uma vela para o homem, pois aquela alma estava precisando de luz. E até então não sabíamos o que o coveiro tinha visto, pois ele era acostumado a ver coisas. Mas algo o fez ter medo, a ponto de deixá-lo apreensivo. Com isso, fomos deixar a vela para o falecido e retornamos calmamente para a capela. Foi quando deu meia-noite certinho que vi um homem com as vestes brancas, andando bem perto de nós. Na hora me deu um arrepio tão grande que meus cabelos da nuca ficaram em pé e paralisei vendo aquele sujeito andando. Parecia gente viva, mas a cara dele era preta como se não tivesse. E esse foi o primeiro de muitos encontros com aquele homem, que só depois soubemos da sua macabra história. Um dia uma senhora que foi ao cemitério contou ao coveiro do que tinha acontecido com o homem, e ele nos contou do seu caso. Aquele sujeito era pistoleiro e também era metido com feitiçaria, mas depois de muitos anos numa vida conturbada e sem ir a nenhum lugar, ele resolveu mudar. Mas assim que ia para a missa na igreja, alguns inimigos seus o cercaram e meteram bala, tanto que ele ficou irreconhecível. E uns dizem que ele cobrava vingança por andar toda noite no cemitério. Já outros que foi porque ele precisava de luz. E creio que tenha sido isso mesmo, já que assim que acendemos as velas, aquela tribulação parou. Bom, o tempo passou e os roubos cessaram, e fomos dispensados do serviço. Mas ver aquele homem andando perto de mim daquele jeito me causa arrepios até hoje.